Você não vê as coisas como elas são. Você vê as coisas como você é, a partir das suas próprias experiências. Visão, olfato, paladar, audição e tato. Olá, aqui é Elaine Meirelles. Vamos dar sequência a uma série que temos chamado de 100 fragmentos. No primeiro episódio, falamos sobre o sistema sensorial, como os nossos 5 sentidos ligam o nosso mundo interior com o mundo exterior. E hoje nós vamos falar sobre a visão. Nós podemos e devemos treinar nossos olhos. O poeta Rubem Alves disse que há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem. O ato de ver não é coisa natural, precisa ser aprendido. Meu companheiro dos últimos dias tem sido esse cara aqui, ó, o livro Metanoia. Vou compartilhar com vocês um trechinho do capítulo 6, Olhos da Mente. Ele começa com uma provocação dizendo assim: responda-me, que músicas você ouve, quais são os livros que você lê, quem são seus amigos, e eu poderei prever o seu futuro. Nelson Mandela disse: não há nada como voltar a um lugar que permanece imutável e descobrir como você mesmo foi transformado. Ele menciona que há muitas pessoas que enxergam a vida pela ótica, com as lentes das feridas que tem por dentro. Então, quando começa a transformar esse mundo interior, é notório o que acontece também por fora. O que você transborda é aquilo que está cheio dentro de você. E ele diz o seguinte, que os óculos mentais são poderosos demais. Eles definem se seremos prósperos ou miseráveis. O nosso mundo interior sempre virá para fora e manifestará um mundo exterior correspondente àquilo que já existe dentro de nós. E para exemplificar isso tudo, eu quero trazer 2 situações. A primeira é, o meu esposo, ele trabalha com vendas. E no início da quarentena, quando o comércio fechou, muitas pessoas foram impedidas de trabalhar. Meu esposo ficou nos 15 primeiros dias em casa, a empresa deu férias coletiva, e eu vi orando diante da pressão que estava acontecendo, as coisas que as pessoas falavam, a mídia, e eu vi também lendo. Tudo aquilo que ele colocou para dentro saiu através de palavras que ele declarou. Todas as vezes que ele sentia medo, ao invés de declarar o medo, ele declarava fé. Ele dizia assim: o Brasil vai para cima. Depois que passar isso tudo, o Brasil vai crescer de uma forma muito grande. Às vezes ele recebia ligação de algum colega e ele falava: cara, a gente vai vender muito esse ano ainda. E às vezes as pessoas se entregavam a esse medo. Mas graças a Deus eu vi o meu esposo lutando. Agora, realmente no início as vendas caíram, era fato isso. Mas nesse ano ainda o meu esposo está batendo muitas metas. Ele está vendendo melhor do que ele vendia antes da quarentena. Essa semana ele abriu a meta de novos clientes que a empresa designou. Então, isso é prova como que aquilo que a gente tem por dentro mostra o que acontece também por fora. O segundo exemplo é um exemplo maravilhoso, bíblico, de Davi, o menino Davi. Davi treinou seus olhos. Se você ler a história de Davi, você vai ver que durante toda a vida, Davi, ele declara o amor dele a Deus através de poesias. Davi, ele treinava os olhos dele, ele tinha uma fé inabalável. E o ponto que eu quero chegar é quando Davi, ele vai levar uma encomenda do pai para os irmãos que estão na guerra e de repente ele se depara com a seguinte cena. Aqueles soldados que foram treinados para combater, eles tinham vitórias computadas, eles tinham experiência de guerra, mas eles se intimidaram diante da afronta do gigante chamado Golias. E Davi, aquele rapaz tão novo, sem experiência de guerra, ele tinha os olhos treinados. Quando ele olha para Golias, ele não vê uma ameaça, tanto que ele declara aquilo que tem dentro. Esse incircunciso,
está falando contra o povo de Israel e ninguém vai fazer nada. Eu vou. Ele chamou a responsabilidade para si. Eu vou, deixa que eu vou. Ele não viu a circunstância, ele viu como ele era e foi para cima. Se você não conhece a narrativa bíblica, vai lá, confere. É incrível a história de Davi. Davi, ele vai vencer uma série de batalhas, ele derrota aquele gigante e ele vai vencendo, ele segue vencendo, porque ele era iluminado. Davi venceu Golias e a partir dali ele colecionou muitas vitórias, não sem lutas, mas diante de cada desafio, Davi enxergava como ele era e seguia vencendo. Lá no Salmo 34:5, Davi nos dá um conselho: contemplai-o, se referindo a Deus, e sereis iluminados, e o vosso rosto não sofrerá vexame. Fica aí a dica de Davi. Jesus também, lá em Lucas 11:34, diz que os olhos são como um luzeiro para o corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo ficará cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o corpo ficará cheio de escuridão. E aí, você vai querer que o seu corpo seja cheio de trevas ou cheio de luz? Se a resposta for luz, comece hoje o treinamento. Treine a sua sensibilidade, treine os seus olhos. Leia a Bíblia, leia bons livros, assista bons vídeos. Eu vou te dar uma dica. Elaine Meirelles, A Arte de Contemplar o Belo, fala sobre esse treino da sensibilidade do olhar. Treine as suas emoções e experimente uma mudança incrível do mundo a partir do seu interior. Pensamento pela manhã, seja chamando teu nome, Jesus.